Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Aqueles que estão na cozinha, queria chamar para vir aqui para o templo, para nós darmos início ao culto. Aos que estão em casa e nos assistem, bom dia. Quero começar essa reunião com uma oração, amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia, um dia tão especial para nós, em que nós recebemos a visita do pastor Seide, Taeco, Davi. Nós louvamos o teu nome pela vida dos nossos irmãos, Pai. Obrigado porque o Senhor proporcionou esse momento para nós. Quero pedir a tua bênção sobre esta reunião, sobre este culto, sobre as pessoas que nos assistem nesse momento, sobre aqueles que estão a caminho desta igreja, Pai. Que o Senhor possa derramar a sua bênção sobre cada um. E queremos te pedir, Senhor Deus, fica conosco durante esse momento. Nós estamos aqui para louvar, agradecer e engrandecer o teu nome, Pai. Assim, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero ler um versículo antes da gente começar com as canções. E esse versículo está em Salmos, capítulo 18, versículo 28 até o 32. E diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor, ela é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém? Esse versículo, esse salmo, ele diz a respeito da luz, que Deus ele transforma em luz as nossas trevas também. Então, que nós possamos nessa manhã ser transformados pelo Senhor, amém? Se você puder, fique de pé para que nós possamos adorar ao Senhor. Essa canção, ela fala a respeito de uma família. Se você quiser e puder, saia do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, diga bom dia. Esse é o momento, amém? Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo com
Declare a paz de Cristo sobre o teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Amém. Que gostoso poder sentir o calor do nosso irmão e dizer que quão precioso o nosso irmão é para nós, amém? Então, neste momento, vamos dizer ao Senhor que nós precisamos e queremos o Senhor, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
Nesse momento, vamos aproveitar, trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Cante isso, cante essa canção. Totalmente amável, totalmente digno. Foi por mim, foi por você que ele morreu naquela cruz. Foi por mim e por você que seu filho deu a vida. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
Nós te amamos, Senhor Deus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado por oferecer o teu Filho para morrer uma morte de cruz, para nos perdoar dos nossos pecados e abrir o caminho, Senhor Deus, para nos conectarmos novamente com o Senhor, ó Pai. Somente através do sacrifício perfeito, que é o teu Filho Jesus naquela cruz, poderia fazer com que nós pudéssemos novamente se conectar com o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te devolvemos uma parte daquilo que o Senhor nos dá, Pai. Recebe essas ofertas, Senhor Deus, recebe esses louvores, recebe as nossas adorações, ó Pai, com tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Pai, e que esses louvores possam ser adorados, louvados em espírito e em verdade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas levantadas, que elas possam ser usadas para que o teu reino avance, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoe a cada um, Senhor Deus, que pôde e também os que não pôde ofertar nesta manhã, Pai. Não deixe faltar nos seus lares, nas suas dispensas, Senhor Deus. Esteja abençoando a cada um aqui, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Quem aqui necessita De um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte me aceitas com meus medos, falhas e temores.
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. A próxima canção que nós vamos cantar é uma canção nova. Ela fala a respeito de ir e pregar, e ela tem uma conexão com a pregação. Então, vamos tentar cantá-la pela primeira vez aqui, amém? Amém. De pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar, que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância, graça, força nos dará. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. E de pregai, em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, a graça bastará. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Satoshi, podia fazer uma oração? Senhor, nós queremos te adorar, te exaltar, te glorificar pela tua presença aqui, Pai. Da mesma forma que o Senhor está presente aqui, nós queremos que muitas outras pessoas sintam, Senhor, a tua presença e tenham a tua salvação, Pai. Nós não nos conformamos, ó Pai, somente aqui neste quadrado, aqui nesta sala, mas queremos que o teu amor possa ser espalhado, possa atingir todas as pessoas que estão aí fora, Pai. Queremos pedir, Pai, que nos dê não só a tua autoridade, nem só o teu poder, Pai, mas que o Senhor possa nos dar a tua força, o teu mover, Pai, a tua sabedoria, discernimento, e que o teu Espírito Santo possa ser o nosso guia, Pai, em todas as ações, em todas as palavras, para que as pessoas não recebam a nossa palavra, mas recebam a tua palavra, Pai. E o Senhor possa, Pai, trabalhar aqui em nossos corações agora. Santifica, Senhor, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a tua palavra verdadeira, Pai, e que o Senhor possa nos ensinar como, Senhor, alcançar outras pessoas também, Pai.
Também que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Abençoa, Senhor, o pregador, para que possa ter ousadia de falar pelo teu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Santoshi. Pastor Seiji. Então, bom dia, querida igreja, né, de Campinas. É com muita alegria que a gente está aqui de volta. Queria dar essa oportunidade para a Teco fazer uma saudação para a igreja e também compartilhar um pouco como é que está a nossa família, né? Essa foto aqui foi tirada em 2006, né? Então, fazem 18 anos atrás, quando nós deixamos essa igreja para ir para o Japão, enviados por vocês, né? Então, se a gente está lá 18 anos, é porque vocês têm parte nisso. Até hoje, eu sei que muitos irmãos continuam orando por nós, e sem essas orações, jamais a gente estaria aqui de volta, de pé, né? O campo no Japão é muito difícil, e a gente agradece muito também as ofertas, né? Que durante 18 anos vocês têm sido muito fiéis, têm chegado a nós para nos abençoar a nossa família. E aí a Teco pode contar um pouco como é que nós estamos hoje como família, né? Bom dia. Ohayou gozaimasu. No Japão, quando nós saímos de casa e voltamos, né, para nossa casa, a gente fala tadaima, né? E quem está em casa, o pai, a mãe está em casa, recebe, né, okaeri nasai. Então eu falo tadaima, porque eu estou voltando para casa, vocês falam okaeri nasai, ok? Tadaima? Ai, que gostoso voltar para casa. Nós moramos durante 3 anos aqui, nessa igreja, nessa família de Deus. Eu vou chorar, já chorei ali com o Tioco. E cada vez que a gente volta, faz 8 anos que nós juntos não viemos aqui, né, na igreja, por várias razões. E a primeira foto que apareceu, né, Sachan, quando saímos daqui, Sachan tinha 3 anos, Estevão 5, Davi, que está aqui, né, tinha 9 anos na época, 8 anos ainda. E aqui embaixo, né, para alguns, porque não conhecem essa história, eu cheguei aqui em 2003, nós chegamos em 2003, eu estava grávida da Satya, e a Satya, ela fez uma surpresa aqui conosco, né, com toda a igreja, né? Ela não nasceu no hospital, não nasceu, né, no táxi, não nasceu na ambulância, mas ela nasceu aqui embaixo, né, do altar do Senhor. Não deu tempo, né, de correr para o hospital. E quem operou, quem cuidou, quem realmente fez o parto foi o Senhor Jesus, porque eu clamei, Senhor Jesus, só o Senhor agora, para que ela nasça bem, com saúde, não tenha nenhuma intercorrência. E na época minha irmã, né, Maria, ela estava conosco, não é enfermeira, ela é da área de contabilidade, e ela não conhecia o Senhor Jesus, mas ela clamou também, ai Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? E foi só o Senhor realmente cuidando de nós, e Satya nasceu com muita saúde, hoje ela tem, né, mudando, né? Então, em 2006, fomos para o Japão, né? Essa foto foi tirada ano passado, em agosto do ano passado, foi a última vez que a nossa família, né, pudemos nos reunir. Satya, com 21 anos, está fazendo universidade em Kyoto, mais ou menos um curso de Relações Internacionais, já está no 3º ano do curso dela. O Estevão também, tem sido bem difícil ele retornar para a nossa cidade, ele está em Tóquio, não é Tóquio, tá? É Tóquio, né, que a gente fala no Japão. Ele está em Tóquio, fazendo uma universidade de Direito. Ele passou alguns meses no Canadá, então ele atrasou, perdeu 1 ano, e agora vai se formar no 5º ano da faculdade dele. Deus tem dado graça de sustentar os nossos filhos, não é fácil, é bastante difícil financeiramente, mas Deus tem sido o nosso supridor em cada necessidade. Quando eu falei, Carlos, agora você tem que procurar emprego, porque além de ser pastor, né, tem que fazer um bico, né, porque a gente precisa sustentar os filhos da faculdade agora, né?
E ele quietão, né? Alguns maridos são mais assim, né? A mulher empurra, né? Manda e, né? Vai, né? Empurra, mas o marido não se mexe. Mas Deus é tão gracioso que o emprego bate a porta, sabe? O bico, né? Bateu a porta dele e ele foi ser tradutor de um ensino médio, né? São algumas horas por semana, mas que nos ajuda financeiramente. E é interessante, assim, ele tem ainda uma dificuldade com o japonês, mas mesmo assim o Senhor o capacita e o Senhor tem dado graça para ele ser que ajuda na tradução. E eles veem realmente esse lado do cuidado com as pessoas, esse dom pastoral. Não falam que é dom, né? Os japoneses não falam que é um dom dele, mas é um dom que Deus deu, e eles veem a maneira dele lidar realmente com os adolescentes, né, do ensino médio do Japão, ajudando eles nos estudos e tudo mais, né? O Davi, ano passado, meus sogros, né, os pais do Carlos, estão já com Alzheimer. Seu Mário tem 93 anos, a dona Mitsuko tem 86 anos. Hã? 8. Oi? 88. 88, né? Acho que eu erro sempre. E eles precisam de cuidado, realmente, de cuidadores e tudo mais. Ano passado, tínhamos planejado que eu voltasse para o Brasil para cuidar deles, mas o Davi estava num tempo assim, né, de definir algumas coisas. O nosso filho mais velho retornou ao Brasil, e ele tem morado com os avós, tem cuidado, ajudado no cuidado deles, né? O que tem sido uma bênção, assim, esse cuidado. Eu acho que muitos, né, da nossa faixa etária passa por esse momento do cuidado, né, dos nossos amados pais e mães, né, sogros no caso, e nós louvamos ao Senhor mesmo, porque Deus tem realmente dado as condições. Estamos cuidando dos pais do Carlos, substituindo os irmãos e dando um pouquinho de descanso para eles também. Então, o Davi trabalha no restaurante, ele tem sonhos, né? Então a gente quer também liberar ele para ele buscar esses sonhos que a gente espera que Deus esteja cumprindo, né? Então, ano passado, em agosto, foi a última vez que nós pudemos nos reunir como família. O Estevão voltou do Canadá, já está, graças a Deus, com emprego garantido lá em Tóquio, numa agência de recrutamento de empregos. Então, deve continuar em Tóquio. Eu queria pedir uma oração por ele, também pela Sátia. Ela está em Kyoto, mas nesse momento ela passou por idas e vindas. Bem-vindo, bom dia. E ela está com emocional, assim, com uma certa depressão, com crise de ansiedade, e assim, Deus tem a trazido de volta para a nossa casa. Ela está fazendo uma matéria online, mas assim, graças a Deus, Deus tem, através da igreja, através dos irmãos da igreja, hoje nós estamos aqui em paz, podemos estar aqui porque nós temos uma família de Deus no Japão, que está cuidando dela, né? E isso é tão gostoso, é tão assim, reconfortante, né? Confortante saber que a gente não está ali do lado dela, mas tem vários irmãos, e o Senhor está cuidando da Sátia mesmo, nesse momento. E eu além de ser não sou pastora, tá? Ok? Eu sou taeko, missionária, esposa do Carlos, tá? Eu trabalho numa escola, já trabalhei em várias escolas de ensino fundamental 1, fundamental 2, sou tradutora, ensino japonês para as crianças que acabaram de chegar ao Japão, ajudo elas na adaptação também. E assim, esse cuidado realmente do coração delas, das crianças que estão se adaptando ao Brasil, das famílias também. Eu creio que esse papel, eu sou formada em pedagogia, e Deus me colocou ali na minha formação, naquilo que eu amo fazer, que é ensinar, mas também cuidar das vidas, especialmente das crianças também. Então eu louvo a Deus porque os planos que nós fazemos são planos assim, que nós colocamos diante do Senhor, e a gente escreve numa agenda a lápis, né? Porque o Senhor, Ele pode apagar e escrever a caneta, escrever eternamente aquilo que é o plano do Senhor, e Ele tem, eu creio que, cumprido. Não tem sido sem lutas, tem sido com muitas batalhas, com muitas lutas. Davi está aqui, né? Eu sou uma mãe brava, chata, né? Que ensinou português para ele, né? E que
teve muitas coisas, mas com muitas falhas, pecadora, mas que a gente tem tido a graça do Senhor de estarmos lá 18 anos. Eu sei que isso só é possível porque a gente atendeu um chamado de Deus, que não foi fácil sair aqui do Brasil, mas o Senhor tem cuidado de nós e através das orações de vocês, é muito bom voltar aqui. Infelizmente nós não estamos encontrando alguns, né, por motivos de saúde, de vários motivos, mas é reconfortante poder retornar e poder compartilhar que a sua oração tem sido ouvida. Muito obrigada. Carlos, eu vou parar porque senão eu continuo falando e o Carlos não consegue, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Fazem 18 anos, né? Que nós estamos lá. Em 2006, quando nós chegamos no Japão, nós moramos em Chiba, que fica mais, não sei se dá para ver ali, né? Tóquio, na parte leste do Japão, Chiba, nós moramos naquela península, né? E então, 2006, 2007, até 2008. Em dezembro de 2008, nós mudamos para Fukui. Então, quando você pega o mapa do Japão, tem essa ilha principal, Honshu, e o Fukui fica do lado do Mar do Japão, né? Aqui para baixo é o Oceano Pacífico. Então, nós estamos nessa região de Fukui, província. A cidade chama hoje Echizen. Em 2004, né, teve uma reforma administrativa em várias cidades no Japão para diminuir os gastos. E fizeram fusão de cidades que já estavam pequenas, envelhecendo, né? Então, para diminuir os gastos, o Japão fez essa reforma administrativa e juntou várias cidades. A cidade onde nós começamos o trabalho, ela se chamava Takefu, né? Nós começamos esse trabalho no ano de 2000. E começamos numa casa. Tinha um casal da Imel de Apucarana, do Paraná, que foi para o Japão, e eles saíram do Brasil para ir para lá com o desejo de alcançar vidas para Jesus. Então, uma das coisas que eles tinham em mente era encontrar uma casa onde eles pudessem fazer as reuniões, né, e convidar os amigos. Então, foi nessa casa que esse trabalho onde nós estamos hoje começou, onde também nós moramos durante alguns anos. Em dezembro de 2008, né, quando nós fomos lá, nós moramos aí, acho que um ano mais ou menos. E o casal que começou esse trabalho é o Ciro e a Gláucia, lá de Apucarana. Eles estavam com os 2 filhos pequenos, e foi em maio, num feriado, que eu, pastor Marcelo Takara, não sei quantos lembram dele, e o Paulo Betiol, né, que agora vai fazer missões lá na Europa. Então, dia 17, a gente vai estar lá na Igreja da Saúde. É um evento, né, de missões, chama Café com Missões. Paulo Betiol também acho que vai compartilhar um pouco desse projeto que ele tem hoje de ir com a esposa para a Europa, né, para trabalhar em missões. E o casal Camilo e Magali, que são missionários na Espanha, também vão estar conosco, né? E aí, se você tiver oportunidade, vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco mais do nosso trabalho. Então, nós começamos esse trabalho no ano de 2000. E em 2009, 2008, não sei se vocês lembram, mas teve aquela crise econômica, né, que atingiu o mundo inteiro, no Japão também. É uma época que a maior parte dos brasileiros, dos estrangeiros no geral, ficou sem trabalho nenhum. Né, mais de 6, 7 meses, teve brasileiros que tiveram que receber ajuda para vir para o Brasil. E foi nessa época que estava tudo parado. Um lado bom dessa história é que as pessoas tinham tempo, né? Então, naquela casa, reunindo assim, era um espaço, acho que mais ou menos desse tamanho aqui, tinha muitas crianças, né, muitas pessoas, e a gente estava se vendo com um problema de espaço. Então, nós tiramos uns 40 dias assim, para orar, jejuar, e pedimos para Deus, provê um lugar para nós. E terminado esse período, nós saímos atrás na cidade para procurar algum local, e é muitas vezes difícil de você encontrar pelo fato de você ser estrangeiro,
pelo fato de você, né, falar que vai fazer um trabalho religioso. Então é mais difícil ainda proprietários, né, japoneses abrirem esse espaço para os estrangeiros. Mas nós vimos Deus realmente assim nos abençoando. Era uma época que todo mundo estava parado, não tinha recurso financeiro também, mas pela fé, né, desde aquele ano, 2009, agora no mês passado, né, completaram-se 15 anos que nós estamos lá. E você pode imaginar assim, que naquela época que nós entramos, com praticamente todo mundo sem trabalho, né, as pessoas dando o que tinham. Eu lembro de 3 senhoras que se ofereceram para fazer salgados, né? E elas venderam salgados na porta da fábrica, porque alguns ainda estavam trabalhando. E elas levantaram um recurso, né? E ofereceram isso, né? Para a gente poder entrar e fazer as primeiras reformas nesse prédio onde nós hoje moramos também. Então, é um prédio de 2 andares, nós moramos no 2º andar, e o templo, o salão de cultos é no 2º andar, não, no 1º andar, né? Então, até hoje, são 15 anos, e recentemente nós renovamos de novo esse contrato, né? Agora, sem eu estar como pessoa principal, um dos nossos líderes está assumindo esse papel, porque a gente está se preparando para voltar para o Brasil, né? Talvez no ano que vem, então queríamos que você estivesse orando, e orando também para que Deus levante mais pessoas. A gente precisa de alguém que vá para lá para ficar médio e longo prazo, né? Deus tocou no coração do pastor Daniel Nishimura, não sei quantos conhecem, o pastor da Igreja da Vila, junto com o pastor Joel. Ele sentiu no ano passado, né, desejo de ir para o Japão. Então ele já está com 72 anos, mas ele é muito assim, saudável, ele cuida muito bem da sua saúde física. Até hoje ele trabalha, né, no Banco Central do Brasil, então é uma pessoa altamente capacitada profissionalmente, e eu acho lindo isso, né, que para fazer missões não tem idade. Você pode pegar um garotinho pequeno até um senhor, né, mais maduro. Se você fala, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Ele vai usar você, né? E eu sempre falo assim, a gente sempre faz missões com os recursos de Deus. A gente nunca faz com o dinheiro que você tem no bolso, com, né, a formação que você tem, porque embora eu tenha uma formação, né, fiz engenharia civil, embora eu tenha feito seminário teológico, mas isso diante dos desafios que a gente vivenciou nesses últimos 18 anos, isso daí não seria suficiente, porque a gente passou essa crise de 2008, depois vocês viram o Japão, né, sendo atingido por aquele terremoto que destruiu, né, o litoral nordeste do Japão em 2011, né, com terremotos, tsunami, desastre nuclear. Aí depois, quando você acha que já não tem mais, né, possibilidade de vir uma coisa pior, a gente teve essa pandemia, né, e mais recentemente, esse ano, na região próxima onde nós moramos, aconteceu um terremoto muito forte, na região numa província que chama Ishikawa, acho que dá para ver ali, né? Tem Fukui, a província ao norte chama Ishikawa, ali tem uma península, né, que chama Noto. Em janeiro, 1º de janeiro desse ano, aconteceu um terremoto tão forte quanto o que aconteceu na região nordeste do Japão em 2011. A diferença é que não veio tsunami, né, na extensão como aconteceu em 2011. Mas nós temos ido para lá desde abril, porque janeiro é muito frio, né? Você pode ver aqui uma paisagem lá, é neve, lá ao norte é muito mais. Então as estradas foram destruídas, não tinha como ter acesso lá, muito frio. Então praticamente 3 meses, nem os voluntários, nem o próprio governo teve dificuldade de chegar lá. Mas desde abril nós temos procurado colocar um alvo de todos os meses irem para aquela região para ajudar as vítimas. A gente tem feito um trabalho, e Deus é tão bom, que a Igreja Metodista Livre Japonesa levantou uma oferta bem generosa, e eles colocaram, né, na nossa mão, falaram assim, olha, vocês já fizeram trabalho em 2011, e vocês moram bem mais próximos à região, então
nossas igrejas levantaram, né, uma oferta, e nós queremos que vocês usem essa oferta para poder ajudar as vítimas desse grande terremoto. Então, é o que eu falei, né? Recurso nunca falta. Se você se dispõe para fazer a obra do Senhor, o recurso vem na tua mão. E desde abril, nós temos ido para aquela região, e nós temos visto, passaram quase 7 meses, né, que já aconteceu esse terremoto. Numa das cidades que nós fomos, o prefeito falou que da área destruída pelo terremoto, por um grande incêndio também que destruiu alguns bairros lá, só 10% foi restaurado. Então você imagina quantos anos não vai levar. A gente viu a destruição das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? E é uma extensão enorme também. Então aqui no Brasil também, quantos lugares, né, tem para poder servir e abençoar a vida daqueles que hoje estão passando por necessidades, né? Então aqui no Brasil também tem grandes desafios. Toda vez que eu volto para o Brasil, uma coisa que choca assim, é a miséria que está nas ruas, né? É uma coisa que a gente não vê lá no Japão. E eu imagino assim, quanto é difícil para você, né, passar diante dessa realidade e ser desafiado a oferecer alguma coisa para essas pessoas, né? A gente parou num semáforo lá em São Paulo, um cara veio limpar o vidro, eu falei, né? Mas aí eu tinha um dinheirinho trocado, eu falei, bom, vamos dar o que a gente pode ajudar de alguma forma essa pessoa, né? Então, quando eu morava aqui, eu deixava. Eu lembro muito do Sérgio, né, Sogum, porque ele sempre falou que, e eu acho que isso é uma prática que ele faz até hoje, todo dia que acorda, né, Senhor, usa a minha vida, né, Sérgio? Eu guardo isso no meu coração, né? Então, de alguém que está se oferecendo para ser bênção, onde Deus está levando ele. Eu lembro que a gente, quando ia para Indaiatuba, né, ele tem sempre folheto no carro, então toda vez que a gente passava lá no pedágio, o Sérgio dava um folheto lá para a pessoa que estava na cabine, né? Então eu penso que é assim, irmãos, né? A gente vai fazer diferença no lugar onde Deus tem te colocado, com os recursos que você tem para oferecer. Pode achar pouco, mas isso sempre vai ser suficiente para Jesus operar milagres, amém? Então, a gente tem procurado servir ao Senhor nessa região. A cidade de Etizém é uma cidade muito linda, né? As estações são super bem marcadas lá no Japão. Então, essa foto que você vê, muita neve. No outono, é muito lindo. Esse é um parque lá perto da nossa casa. E a cidade de Etizém é uma cidade pequena, são 80 mil, né, habitantes, que a gente sabe mais ou menos que deve ter no máximo aí 80 cristãos, são só 2 igrejas japonesas, e o número significativo, né, esse é um dado do mês passado, hoje nós estamos com quase 5.300 estrangeiros lá, né, dá quase 7% aí da população. E desses 5.300, quase 4.000 são brasileiros. Então tem uma empresa lá na nossa cidade que contrata brasileiros já há décadas, né? E esse é um grupo grande de brasileiros que tem lá, e é para essa comunidade que Deus levou o casal de Apucarana. No ano de 2000, eles começaram esse trabalho e já são quase 25 anos, né? 24º ano lá, e Deus tem, né, sustentado. E ano passado, eu pude tentar assim, fazer mais contato com várias outras igrejas brasileiras e filipinas, né, que estão na nossa cidade. Essa foto aqui é da primeira igreja que surgiu nessa cidade, em 1928. Foi fruto de missionários canadenses, metodistas, né? Então Deus tocou no coração de um canadense metodista que foi para aquela cidade e começou a pregar o evangelho, e vários japoneses se converteram, e esse trabalho, né, 96 anos atrás, continua até hoje. Esse é o pastor que chama Goto. Eles construíram um templo muito bonito, né? Mas a maior parte dos membros são idosos.
E a maior parte das igrejas japonesas hoje está enfrentando esse problema do envelhecimento dos membros e dos pastores também. Então esse é um outro motivo de oração para você, né, colocar diante do Senhor. Deus, levanta mais pastores jovens japoneses, né, que são assim, pessoas importantes para dar continuidade a esse trabalho que sim, Deus vem realizando no Japão. Então nessa cidade surgiu essa primeira igreja, 96 anos atrás, e uma outra igreja japonesa, que a gente tem mais contato com esses pastor Suzuki, né, surgiu em 1952, 72 anos atrás. Foi fruto de missionários da Noruega, né? Então saíram da Europa e foram para essa cidade e estabeleceram mais uma igreja que existe até hoje. Eles têm um trabalho de pré-escola, né, que funciona até hoje, onde a Sátia estudou. Quando nós chegamos nessa cidade em 2008, a gente não sabia que tinha uma creche. Olha só como é incrível, né, o que Deus faz. Aquele mapa que eu passei aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. O Japão tem 47 províncias, como se fossem estados, né, aqui no Brasil. 47 províncias. Eu falei, né, que na nossa cidade aí deve ter no máximo 80 cristãos. Então esse número que eu sempre ouço falar, né, o Japão é um país não alcançado, só 0,5% são cristãos, são 125 milhões de pessoas. É um dos povos mais mais numerosos que ainda não foram alcançados por Jesus. Então eu sempre falo, se você orar hoje, né, fala, Deus, me leva para um lugar que precisa de Jesus, das pessoas ouvirem Jesus. O povo japonês está no top 10. E dentro do Japão, se você pedisse para Deus, me leva para a província que tem menos cristãos, Fukui é um desses lugares. 45º, eu acho. Não é o que tem menos, mas é uma das províncias que tem menos cristãos, menos igrejas. Deus nos levou para aquela cidade, para aquela província, né? E algo bem especial que tem acontecido em relação à presença evangélica nessa cidade, né, que só tem 2 igrejas japonesas, talvez somando as 2 igrejas no máximo 80 cristãos, então isso dá 0,1%. Quando nós mudamos para lá, isso para mim ficou muito evidente, né? Você anda na cidade, não vê cristão, 0,1%. E se tiver a oportunidade de encontrar algum cristão, é cristão de 70 anos, né, de 80, daqueles primeiros frutos, dos primeiros missionários que chegaram naquela cidade quase 100 anos atrás. E se ficasse só nessas 2 igrejas, o que aconteceria é que nos próximos 5, 10 anos, provavelmente essas igrejas vão fechar. No ano passado teve um congresso de missões no Japão. E eu vi um pastor que ele é presidente da maior denominação do Japão. É Nippon Christo Kyodan. Eles têm 1.600 igrejas. Ele falou que até 2030, 500 igrejas vão fechar suas portas. Porque não tem mais pastores. Porque os membros estão já com muita idade. São igrejas pequenas, 4, 5, 10 pessoas. Você consegue, né, perceber assim, esse momento tão difícil. O Japão já não tem muitos cristãos, né? Daqui a 6 anos, uma boa parte das que existem vão fechar. Então, para mim, é uma coisa assim, bem urgente que Deus levante mais missionários para ir para lá. E um dos motivos que a gente tem, né, de retornar ao Brasil, um deles é realmente cuidado para a minha família, especialmente dos meus pais. Mas um outro que eu pensei muito e tenho orado, eu tenho pensado assim, como que eu posso dividir essa experiência de missionário, de pastor, já, né, sou pastor quase da idade do Davi. Eu fui consagrado em 1997.
É a idade dele, na verdade, né? Então, 26 anos de pastorado. E como missionário, somando 18 mais 4 anos que a gente ficou na primeira vez, dá quase 22. Como é que eu posso dividir essa experiência para outros? Então, eu pensei muito nisso também. E eu tenho orado, né? E eu quero realmente assim dividir essa experiência com os mais novos. Eu vejo que aqui no Brasil tem vários outros pastores que estão se levantando. A gente tem encontrado com muita gente que tem falado que tem chamado para ir para o Japão, né? Então, se eu vou, né, voltando para cá, uma das coisas que eu quero assim gastar meu tempo, né, dividindo essa experiência para preparar mais missionários para ir para lá, né? E eu fiquei muito feliz com essa decisão do pastor Daniel Nishimura. Imagina, irmão, 72 anos, ele está se oferecendo para ir para lá com a esposa. Tiveram apoio da família, porque isso é uma decisão que né, assim, afeta todo mundo, né? Eles cuidam muito da neta deles, e eles estão abrindo mão de tudo isso, do conforto, de tudo aquilo. Ele já, né, já poderia aposentar, e Deus está levantando ele para ir para lá. E a bênção que ele falou assim, olha, Seide, né, ele falou para mim, Deus é tão bom, né, que hoje eu estou financeiramente muito bem. E eu posso ir para o Japão, e eu posso me manter lá, sem necessidade de ter, né, a igreja, ou outras igrejas sustentar. Isso é uma bênção. Você vê como é que Deus faz as coisas acontecerem. Então, em setembro, eles vão para lá passar 2 semanas, né? E ano que vem a gente está programando, estamos ainda orando para saber qual o momento que eles vão e a gente volta. Né? Então, eu queria que vocês estivessem orando. Mas eles estão indo assim, mais para dar o suporte para a liderança da igreja, está se preparando para né, continuar o trabalho sem nós. Isso é uma coisa difícil para eles também. Para nós também, né? A gente está deixando parte de nós lá, porque Sátia e Estevão provavelmente vão ficar no Japão. Né? O Davi, ele tem planos de ir para Nova Zelândia, ele tem planos de ir para outros lugares, mas parte de nós vai ficar lá. Então, voltar para cá também é uma coisa assim que vai nos custar. Né? Porque, como a Taiko falou, hoje nós temos uma família lá. Né? E eu sei que eles vão sentir muito a nossa falta também. E a ida do pastor Daniel e a Celina vão cobrir, vão ajudar, né, eles estarem se acostumando sem a gente, se preparando para que Deus levante outra pessoa para dar continuidade, né, a esse trabalho lá. Então, ano passado, né, no dia 14 de outubro, nós conseguimos reunir os 2 pastores dessas 2 igrejas japonesas, e nós conseguimos reunir outros líderes e pastores das igrejas estrangeiras que estão nessa cidade. Então, olha só, se não tivesse essas igrejas estrangeiras lá, a perspectiva dessas 2 igrejas, do jeito que elas caminham hoje, provavelmente é fechar as portas. O pastor Suzuki está muito mal de saúde. Eles estão orando para que Deus levante outro, mas está muito difícil de encontrar. Né? E aí eu fico perguntando, por que Deus permitiu que estrangeiros fossem para essa cidade? E, né, desde 99, inclusive a nossa igreja que surgiu no ano de 2000, são 6 igrejas estrangeiras lá. Tem 2 igrejas filipinas e 4 igrejas brasileiras. Por que Deus levantou esse povo estrangeiro para ir para aquela cidade? Para mim, assim, só tem uma resposta, é para dar continuidade para aquilo que ele começou, quase 100 anos atrás. Né? E foi uma bênção a gente poder se reunir, se conhecer e estar orando uns pelos outros, porque eu creio muito, né, nessa visão do reino de Deus. A nossa igreja sozinha não vai conseguir mudar muita coisa lá, mas se a gente se somar, né? Então, se somar todas as igrejas hoje, a gente não tem mais 80 cristãos naquela cidade. Nós temos quase 300 cristãos. Né?
E eu oro que muitos outros ainda venham, né, a surgir, como está acontecendo hoje, né? Então, sentindo no coração de compartilhar esse texto que está em Atos capítulo 5, você está com a sua Bíblia? Você pode abri-la? Pensando bastante, sabe, assim, no que nós estamos procurando fazer naquela cidade, né? Um trabalho que começou numa casa. Hoje a gente tem esse local, né, um prédio, temos bastante espaço, recursos. O que nós deveríamos estar fazendo ali, né, como igreja de Jesus? Então, quando você pega o livro de Atos, que conta o início da igreja, nesse capítulo 5, você vê algo que era do cotidiano, né, da igreja de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. O que a igreja fazia naquela época? Né? Eles foram revestidos com o poder do alto, porque é isso que Jesus prometeu. A gente nunca teria condições de ir para lá, ou mesmo estando aqui, às vezes falta coragem, né? O japonês é mais tímido ainda também, então é bem difícil para nós sair evangelizando, pregando nas praças, né? Mas isso é uma coisa que John Wesley, né, na Inglaterra, ele fez isso. Ele saiu daquelas 4 paredes das igrejas e foi, né, nas minas, foi assim, em vários lugares pregando o Evangelho de Jesus. E ele ajudou a mudar a Inglaterra, né? E a gente tem visto isso acontecer ao longo de toda a história. Pessoas se dispondo para anunciar Jesus às pessoas. Quando você lê, você está aí com a Bíblia aberta, quando você lê o capítulo 5, você encontra aí o relato, né, versículo 12, que os apóstolos estavam realizando muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam se reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo estivesse em alto conceito. Deus estava usando, né, os apóstolos, os primeiros cristãos ali, para fazer maravilhas. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. E afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, que levavam seus doentes, os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Uau! Que avivamento, né? Bastava passar a sombra de um dos apóstolos e as coisas aconteciam. Tremendo, né? E hoje eu creio, irmãos, que Deus continua fazendo esses milagres. Continua fazendo esses milagres. Nós temos sido testemunhas, né, do que Deus está fazendo também no nosso meio. E por conta desse, né, grande avivamento e o poder de Deus, né, sendo manifestado, as pessoas sendo transformadas, começou a ter muita perseguição. E no versículo 17 fala então que o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. E a partir do versículo 19, você vai ver esse relato do pessoal sendo preso. E aí Deus continuando a operar grandes milagres, né? Porque tirou eles de uma forma sobrenatural dessas prisões. E é dentro desse contexto que está o versículo que eu destaquei no começo, né? Num ambiente de perseguição, você ler esse relato, né? Que ainda assim, o povo de Deus, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, é algo bem impressionante. Porque você pregar Jesus num ambiente que você não tem problema nenhum é moleza.
Agora imagina, né? Você está num país onde tem perseguição, num lugar como eles estavam ali, com perseguição, correndo o risco de ser preso, até morto. Você teria coragem de sair para ir pregando Jesus? Então, né, ler aqui que todos os dias eles continuavam fazendo, mesmo nesse ambiente de perseguição, é algo surpreendente. Quando você vê no capítulo 2, né, os relatos... e só um destaque também, né? Você, do 18 até o 29, conta então como é que eles saíram dessas prisões e Deus continuou livrando eles de tantos problemas. E a mensagem, o que eles anunciavam, né, para as pessoas? Aqui fala no versículo 29, Pedro e os outros apóstolos, né, porque as autoridades religiosas falaram, olha, para de ficar ensinando, pregando Jesus para as pessoas. Para. Eles foram libertos de uma forma sobrenatural, eles se reconheceram, mas eles tinham uma ordem bem clara por parte da liderança religiosa que mandou eles calarem a boca. E aí o que Pedro e os apóstolos responderam? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo em um madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Essa que é a mensagem simples que a gente precisa continuar proclamando para as pessoas. Existe uma salvação, existe possibilidade de você ser transformado pelo poder de Deus. Para isso tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que não dá conta de viver uma vida, né, boa. E se você não fizer isso, a consequência vem. A gente está vendo esse mundo, irmãos, cada vez mais perdido. As Olimpíadas aí mostram, né, o grau de moralidade, de liberalidade que tem por aí. E não é só lá fora, né? Aqui no Brasil a gente vê isso. No Japão a gente está começando a ver isso também. Né? As guerras estão aí para mostrar que o mundo não consegue, as pessoas não conseguem andar por conta própria. Se deixar, o mundo já teria acabado. Se os cristãos não estivessem aqui para cumprir uma missão, os próprios homens já teriam destruído esse planeta. Ou entre si mesmos, né? Então, olha, irmãos, mais do que nunca, em todas as gerações, nós precisamos de gente que se levante para continuar pregando essa mensagem para as pessoas. Né? É preciso se arrepender. Existe possibilidade de você ter os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, porque Ele morreu naquela cruz com esse propósito. E todo aquele que crê, e todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna, não vai morrer. Né? A gente tem essa esperança viva da eternidade, de estar um dia num novo céu e nova terra. Esse ano eu vim para o Brasil em janeiro, fevereiro, e eu vim por causa da minha irmã, que estava lutando contra o câncer já há 2 anos. E eu sentia que ela realmente já estava, né, num momento muito crítico. Deus me deu muita graça de poder vir, passar um tempo de qualidade com ela, com a família. E quando eu voltei, por isso que eu nem nesse momento, nesse período, né, de janeiro, fevereiro, eu nem fiz muito contato com os irmãos, porque minha prioridade era estar com ela e com os meus pais, né, ajudando a... Eu não sabia que ela realmente ia partir logo no dia 1º de março, mas foi um momento assim... que eu senti muita gratidão a Deus por ver a minha irmã mantendo essa fé que ela sempre manteve desde que ela se converteu com Jesus, né? Quando ela era ainda criança. E isso eu ouvi dela também, né? A gente teve um tempo muito gostoso junto. Ela relembrando desde quando ela conheceu Jesus, a caminhada de vida dela, né? Sempre muito fiel, ela sempre foi muito exemplo para mim. E mesmo no vale da sombra da morte,
né, Deus dando segurança para ela até o último dia da vida dela. Então eu louvo ao Senhor porque nos nossos dias Deus continua mantendo os seus fiéis, né? A gente tem essa possibilidade de receber um legado, né, que vale muito mais do que ouro refinado. A Bíblia fala, né, que a nossa fé, ela tem esse valor, né, um tesouro, uma coisa maravilhosa que te dá segurança, paz, né, ainda que venha a sofrer. E eu creio que é isso que eles tinham naquele momento também. Estava sendo perseguido e o Pedro com muita coragem ali falando, olha, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Eu vou continuar pregando. E é isso que eles faziam todos os dias, né? E é isso que a gente tem procurado fazer. Essa foto aqui é bem recente. A gente fez um encontro de crianças no final de semana que a gente estava voltando para o Brasil. Deus tem sido maravilhoso, porque nós ficamos 3 anos também reclusos, né, por causa da pandemia, e só no ano passado que a gente começou a retomar as atividades presenciais. E ano passado foi difícil, né, o pessoal acostumou a ficar em casa, né, e aos poucos a gente está aí voltando também com as atividades, e especialmente esses encontros com as crianças. A gente tem tido a graça assim, de cada encontro ter 40, às vezes 50 crianças, né, nos feriados que a gente procura aproveitar. E esse foi no dia 20 de julho, a gente teve 44 crianças e tivemos um número bom de voluntários também, quase 30 voluntários da igreja para poder fazer esse trabalho de uma tarde, né? Mas o que a gente tem procurado passar para os pequenininhos, para todos lá, é essa mensagem, né, que Pedro pregou. Jesus deu a sua vida, né, por todos nós. Nós temos possibilidade de ter uma vida transformada pelo poder dele. E quando você lê o começo aí, né, da igreja também, no Atos capítulo 2, que foi bem comecinho, né? Eles receberam o poder do alto, Pedro se levantou, pregou para a multidão e muitos creram em Jesus. Essa mesma mensagem que eu li, né, naqueles versículos é o que Pedro pregou para os primeiros ali, e algo maravilhoso aconteceu, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas, basicamente homens. As mulheres nem eram contadas naquela época, mas imagino que tinha criança, tinha adolescente, tinha mulher que ouviu e sentiu, né, constrangido e se arrependeu e creu e recebeu Jesus, e foram acrescentadas, e versículo 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O partir do pão se refere à ceia do Senhor, né? Jesus já tinha preparado eles para estarem sem Ele, e Ele instituiu esse cerimonial, e Ele falou, vocês façam isso sempre em memória a mim. Lembra do que eu fiz por vocês. Vocês são parte de mim. Vocês têm uma missão a realizar aqui nessa terra, né? E é isso que eles faziam regularmente. E Deus foi acrescentando, né, diariamente. No finalzinho de junho, nós tivemos essa alegria de batizar 6 irmãos. Tem o Davizinho, né, charado Davi. Ele é de Campinas, né, e tem 8 anos. A Júlia tinha 7, né, quando eu batizei. Acho que ele é a segunda criança mais nova que eu batizei. Quando algumas crianças vêm, né, e é uma coisa assim que eu acho lindo, né, porque essa ideia de querer batizar não veio de mim falando para elas, né, batizar, não veio das mães, dos pais, elas ouvindo as mensagens da Bíblia, ouvindo as histórias. Elas, mãe, o que me impede de ser batizado? Eu lembro da Júlia, né? A Júlia tinha 6 anos, ela veio com essa história, mãe, eu quero ser batizada. Ela falou, filha, você tem 6 anos. Não, então, tentou, né, desconversar, e aí ela, não, né, quero batizar, então fala com o pastor. Aí ela veio com 6 anos para mim e falou, pastor, eu quero batizar. Eu falei, você crê em Jesus? Eu creio.
E aí ela tem uma vida de oração, tudo, né? Aí você vai falar o quê? Não, você é pequenininha demais, não pode, né? Então, eu conversando com os pais, especialmente a mãe, falou, não, a Júlia, ela realmente tem uma vida de oração, de fé em Jesus. Aconteceu a mesma coisa com o Davizinho. O Davi, ele sabe vários textos de cor, né? Então, como é que você vai falar para uma criança de 7 anos que conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, ama, tem experiências com Jesus, e fala, não pode batizar porque você é muito novinho, né? Então, foi uma alegria batizar o Davi e o Tito, que tem 10 anos, né? E ouvir a história da vida, né? De experiências que eles têm com Jesus. E outros que foram surgindo, né? Esse Márcio e a Kaori, a esposa do Márcio, ano passado, ela descobriu que estava com câncer. Eles têm 3 filhos, um de colo, o Naoki. Então, o Naoki tinha nascido, e aí a Nádia sentiu que tinha um caroço, teve um câncer de mama, né? E aí veio aquela, né, situação muito difícil de enfrentamento dessa enfermidade. E foi nessa mesma época que eles se achegaram à nossa comunidade. E a igreja tem sido uma família, né, acompanhando, dando suporte. E Deus fez um milagre, porque ela foi curada, ela nem precisou fazer cirurgia, né? E essa experiência da Nádia, de cura, fez com que o marido dela, né, e a filha tomassem essa decisão de se firmarem no Senhor, né? E a Nádia, quando ela ficou sabendo que eles queriam ser batizados, ela se emocionou muito, porque ela falou assim, que desde conhecer o Márcio, sempre orou para Jesus fazer com que ele, né, por vontade própria, decidisse seguir a Jesus. Então foi muito emocionante ouvir o testemunho da cura, né, da Nádia. Ela tem feito tratamento, tudo, mas sempre é muito surpreendente para os médicos também. Você pode fazer rádio, químio, mas nem todo mundo tem essa graça, né, de ser curada. A Nádia foi, e por causa dessa cura, o Márcio e a filha decidiram batizar. Um outro testemunho muito legal aí, essa Rosimeire, né? No dia que a Nádia... isso. Aí tem mais um casal que não foi batizado nesse dia porque eles pegaram uma virose. E aí a gente batizou eles no domingo, um dia antes da gente sair do Japão. Opa, deixa eu ver aqui. Esse casal aqui. Ela teve gêmeos, né, numa situação que era impossível. O médico, a primeira coisa quando ele viu a situação da Harumi grávida, né, falou, olha, você tem que abortar, porque não vai dar certo essa gestação. E ela, temente a Deus, né, não porque ela estava firme frequentando a igreja, ela falou, não, eu não quero tirar, né? E ela, com o esposo, o Eric, bem jovem, da idade do Davi, foram, né, assim, com essa convicção que ela tinha, que Deus ia fazer um milagre também, no caso dela. E aí, Deus abençoou a gestação, teve muitos e muitos problemas. Então, a Harumi compartilhou, né, num dos sábados, esse testemunho dela. E no dia que esse casal testemunhou, ela estava falando desse milagre que Deus operou na vida dela, dando graça para ela ter a gestação e ter os gêmeos. A Rosângela foi no culto, a Rosimeire, né? E ouvindo esse testemunho de um milagre, né, na gestação dos gêmeos da Harumi, a Rosimeire, ela tinha acabado de chegar, entrou, a gente não conhecia ela, e eles estavam falando, né, Deus fez esse grande milagre, por isso nós queremos batizá-lo. Terminou o culto, essa Rosimeire falou, pastor, será que eu posso batizar também? Eu falei, mas a gente nem se conhece, né? Vamos tentar se conhecer um pouco mais. Marcamos no dia seguinte uma conversa. Aí, quando a gente ouviu o testemunho da Rosimeire,
Cadê? Essa daqui, né? Não tinha como falar assim, não dá para você batizar porque você mal conhece, né? Mal chegou na igreja, não dá para batizar porque eu não conheço direito você, não dá, né? Porque era tão forte o testemunho que a Rosimeire também teve de uma cura de câncer, quando ela teve a segunda filha, né? Que falou, Deus tem feito já milagres na vida das pessoas. As pessoas, tem muita gente sedenta de Deus. Ela estava buscando na casa dela, lendo a Bíblia, sozinha, ouvindo Luciano Subirá, né, pela internet. Graças a Deus que a gente tem todo esse material, né, maravilhoso também de bons pregadores da palavra de Deus. E ouvindo... Oi? E os filhos da Rosimeire, eles tinham ido para esses encontros das crianças que nós temos feito do ano passado para cá. Por isso que ela procurou a nossa igreja. Sabe, maravilhoso. Aquilo que eu leio nesse livro de Atos é uma coisa que continua acontecendo. Não é lá no Japão, né? Aqui também. Deus está operando na vida das pessoas, que tem que ter gente para falar, olha, o autor desse grande milagre, da graça de Deus na sua vida é Jesus. Né? A gente ajuda as pessoas a terem o encontro e firmarem essa aliança com Jesus. Então isso aqui é bem fresco mesmo, né? Acabou de acontecer lá. Isso aqui aconteceu antes da gente sair de lá, num domingo, né? O batismo do Harumi e do Eric. E aí, no batismo dos 6, a gente fez um culto ao ar livre, né? A gente tem o privilégio de estar em volta, assim, natureza, né? Então lá o batismo acontece ou na praia, na época que está quente, né? Ou na cachoeira, ou no rio. A gente tem esse privilégio de poder batizar as pessoas assim. Quando está muito frio, aí a gente usa a igreja do pastor Suzuki, porque eles têm um batistério, né? Na igreja deles. Então, eu falo, não tem tempo, né? Se é uma pessoa, se é no inverno, no outono, se você quer batizar, porque teve uma experiência, um encontro com Jesus, firma logo, né? O batismo é o início da nossa caminhada com Jesus. Tem gente que não entende que o batismo, eu não larguei meus vícios, eu faço ainda tanta coisa errada, então não posso me batizar. Não, o batismo é o começo. Se você teve o privilégio de ouvir falar de Jesus, crer nele, quer que ele seja o Senhor da sua vida, então está apto, né? E aí nós temos tido esse contato com o pastor Inoro, não sei quantos conheceram Yabana, né? Ele esteve aqui no Brasil por 3 anos como missionário e voltou para o Japão. Ele é japonês, né? A esposa também, tem 2 filhas e eles têm nos apoiado, porque hoje a nossa igreja está orando muito para a gente efetivamente começar a ganhar mais japoneses. Durante 18 anos, 16 que a gente mora nessa cidade, nós estamos cultivando relacionamento com japoneses. Pela graça de Deus, nós somos conhecidos lá como cristãos, né? E temos procurado dar bom testemunho. Aquilo que a gente lê no livro de Atos, né? Falando que essa comunidade estourou, bombou, cresceu e o povo tinha simpatia pelos cristãos. Isso é uma coisa que a gente também tem visto acontecer lá, né? Por isso, hoje nós estamos orando muito para que Deus levante também pessoas capazes de pregar o evangelho aos japoneses. E a Igreja Metodista Livre de Tóquio, o pastor Osawa, que é o presidente atual, e o pastor Inoro, regularmente eles começaram a vir para nossa cidade para nos ajudar a fazer trabalho com adolescentes, muitos deles falam fluente o japonês, e com as crianças também, né? Então a gente fez uma noite com os adolescentes, e nesse dia, nesse mesmo final de semana, o pastor Inoro Yabana esteve ministrando as crianças em japonês, né? Então, nesse capítulo 2 fala, né, que todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos,
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. De novo, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Né? Essa vida, né? Com Jesus no centro e eles procurando ser sal e luz onde Deus os tinha colocado. É isso que a gente tem procurado fazer. Né? Também, no domingo, antes da gente vir para cá, a gente participando de um trabalho voluntário na nossa redondeza, né? Para a limpeza do rio. A gente foi com um grupo mais de homens, então deu para fazer trabalhos de limpeza em áreas que eles não faziam, porque a maior parte dos moradores do nosso bairro são todos idosos, então eles já não têm muita força para fazer esse tipo de trabalho. E esse trabalho que a gente tem feito também na região lá da Península de Noto, né, onde aconteceu o terremoto, no dia 1º de janeiro deste ano. Então a gente tem feito esses trabalhos de ajuda às vítimas lá. Essa parte da região onde foi destruída pelo incêndio. E alguns lugares, inclusive prédios que tombaram, né, por causa do terremoto. Casas novas, né, destruídas pelo terremoto. E esse trabalho último que eu falei, né, das crianças, a taxa de inscrição para participação desse encontro foi um valor para a gente comprar mantimentos que uma organização cristã tem feito trabalhos voluntários lá. Então, juntamos as ofertas das crianças e foi bem mais do que elas podiam dar. Foram muito generosos e aí nós compramos esse material e fomos levar para a região onde ainda tem trabalhos, né, para as vítimas dessa península de Noto. Então é isso, irmãos. Eu oro para que a igreja de Campinas, né, siga fazendo isso que era do cotidiano da igreja primitiva. Não cessar de ensinar, né? Eu dei uma olhada nas últimas mensagens, né? Vocês têm falado muito sobre discipulado, né? Usando o Evangelho de Lucas. Então, eu creio que isso é muito importante para a igreja continuar crescendo. Deus vai acrescentar pessoas para estarem vindo para cá. Né? O nosso papel é falar de Jesus. Não só pregando, mas com a sua própria ação. Você fazendo coisas que façam diferença para as pessoas que estão ao seu redor. E, né, coisas que a igreja permanece, né, fazendo frequentemente, participando da ceia. Esse é um momento bastante importante para nós, né? Porque se hoje você reconhece, nossa, eu tenho feito tão pouco, mas se você reconhece que Jesus, Ele é o seu Senhor, né? E Ele falou assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem conectados comigo, vocês não podem fazer nada, né? Mas se a gente está conectado nele, a gente tem condição de fazer todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu queria te encorajar. Se hoje você se sente assim, nossa, né? Estou fazendo tão pouco. Então, peça perdão, né, para o Senhor. A gente sempre procura dar esse tempo, né, para você, diante do Senhor, se apresentar para Ele. Partiremos o pão. Teu corpo na cruz, anunciando a salvação, libertação, restauração da alma. Memória
mais ainda, eu sem nada oferecer. Sua graça recebi. Jesus sofreu por mim sem reclamar. Prometeu que voltará, me levar pro céu de luz, onde sempre cantarei. Memória de ti. Partiremos o pão, Teu corpo na cruz, anunciando a salvação, libertação, restauração. Memória de ti, beberemos o vinho, teu sangue vertido, pra perdoar o teu pecado, para curar, purificar meu coração. a morte trouxe vida, e deu muito mais ainda, eu sem nada oferecer. Sua graça eu recebi. Jesus sofreu por mim sem reclamar. Prometeu que voltará, me levar pro céu de luz, onde sempre cantarei. Grande amor, Grande amor, grande amor. Pai celeste, Pai perfeito, continua a derramar do teu amor nos nossos corações. Nós precisamos de ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus nos sustente no nosso caminhar. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. E que a comunhão com teu Santo Espírito, essa presença gloriosa do poder do alto, esteja sobre cada um de nós, nos dando a graça, a capacitação para estarmos dando testemunho, continuando a ensinar e anunciar Jesus a todas as pessoas, ó Deus, a cumprir com esse mandato que o Senhor nos delegou, de fazer discípulos de todas as nações, ó Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando cada um deles, ó Deus, a guardar tudo aquilo que o Senhor nos deixou, até esse dia glorioso, que o Senhor vem buscar a tua igreja. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá, para que a gente possa orar pela família do pastor e sua família. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é termos essa família novamente aqui em casa. Eles são muito bem-vindos aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor os trouxe aqui para que eles pudessem nos abençoar com a sua presença, Pai. Abençoe o pastor Seide, Taeco, Davi, Estevão, a Sátia, os seus planos, a sua volta para o Brasil no ano que vem, conforme a tua vontade, Pai. Ministra os corações, dá, Senhor Deus, ele ânimo, dá a essa família, Senhor Deus, coragem, continua, Senhor Deus, ajudando a eles nas suas necessidades, que não falte nada, Pai. Nós os abençoamos, Senhor Deus, derrama a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós os abençoamos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor Deus, ministrando o coração deles, ó Pai,
para que o teu reino avance, Senhor Deus. Mesmo aqui no Brasil, nós sabemos que o coração deles está quebrantado, Senhor Deus, porque eles têm deixado o país que eles passaram praticamente uma vida lá, Senhor Deus, fizeram muitas coisas, e essa igreja também do Japão, que vai sofrer, Senhor Deus, com a vinda deles para cá, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está com eles, o Senhor está com essa família, e que o Senhor possa estar todas as lacunas que foram abertas por esse deslocamento, Pai, que o Senhor possa preencher com homens, Senhor Deus, de Ti, homens que são do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela igreja do Japão, Senhor Deus, nós oramos pelo Japão, Pai, que o Senhor possa estar tocando a cada coração, Senhor Deus, por intermédio das vidas, Senhor Deus, dos Teus filhos e do Teu Filho, Jesus, ó Pai, que eles possam ver em nós a esperança que há, Senhor Deus, em Ti. Em nome de Jesus, abençoe a cada um, Senhor Deus, abençoe esta família, abençoe a família do Japão, Senhor Deus, abençoe aquele país que é tão abençoado, mas que precisa tanto do Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, Te louvamos por esta família, em nome de Jesus, amém.